Quando Ayrton Senna estreou na Fórmula 1 em 1984, eu estava entrando na adolescência. Fui obcecado por esse esporte até alguns anos atrás. Não sou mais, perdeu a graça e o charme quando tudo passou a se resumir ao carro. Enquanto Senna esteve vivo, não fui muito seu fã. Torcia para um outro piloto brasileiro pelo qual não tenho nenhum apreço hoje em dia. O que me impactou fortemente foi a morte de Ayrton Senna. Até o dia em que seu corpo chegou ao Brasil, eu não tinha a menor noção do tamanho que aquele cara era. Então, 30 anos depois daquela fatídica curva, vou tentar falar um pouco do que foi aquele universo extraordinário, do qual fez parte Ayrton Senna da Silva. Eu sou Lalo Moreira e essa é mais uma filosofia de boteco. Basicamente, acompanhei a Fórmula 1 com afinco até 2007, quando o finlandês Kimi Räikkönen inesperadamente foi campeão, roubando na última prova o título que até então estava nas mãos ou de Lewis Hamilton ou de Fernando Alonso. Naquele certame, venceu o último dos pilotos que não era apenas um condutor de carros de corrida. Depois, aos poucos, fui perdendo o interesse com as paradas de Rubens Barrichello e Felipe Massa, passei a preencher as manhãs de domingo com outras atividades. O que diferencia a atualidade da Fórmula 1 de hoje, da era em que Ayrton Senna ganhou seus títulos, é que justamente naquela época, vencer o campeonato dependia muito mais do piloto do que do carro. Uma era em que o câmbio semiautomático, suspensão ativa e outras parafernálias eletrônicas eram apenas experiências. Ayrton Senna, Alain Prost, Nigel Mansell, Nelson Piquet e tantos outros pilotos guiaram carros ainda com câmbio manual. Uma era em que a telemetria estava engatinhando e os pilotos faziam os ajustes dos carros. Como o próprio Senna dizia, o melhor ajustador de carros era o traseiro dele, e não os computadores. Senna estreou na categoria em 1984 pela pequena Toleman. Chamou muita atenção em seu primeiro ano, competindo com um carro inferior ao das grandes equipes. Senna fez frente aos postulantes ao título em várias ocasiões. Praticamente venceu o GP de Portugal sob intensa chuva. Senna ultrapassou Alain Prost na última volta do GP, que foi abortado quase pela metade justamente por causa da chuva. Pelo regulamento, contava-se as posições da penúltima volta, e Alain Prost foi declarado vencedor. Também pelo regulamento foram computados apenas metade dos pontos. Ironicamente, Prost perdeu o campeonato para Niki Lauda por meio ponto. Teria sido melhor o GP de Portugal ter seguido e Senna vencido. Prost em segundo levaria os pontos necessários para ser campeão no final. Em 1985, devido a grandes atuações, Senna foi contratado pela Lotus e permaneceu na equipe até 1987, sempre brigando com McLaren e Williams pelo título, embora a Lotus fosse inferior às outras duas. Senna marcou época na Lotus, onde pilotou o icônico carro preto com o patrocínio da marca de cigarros John Player Special. Em 1988, finalmente, chegou à McLaren, a equipe que lhe daria um carro que brigaria verdadeiramente pelo título. Quando muitos imaginavam que o jovem Ayrton Senna, sem títulos, ficaria à sombra do então tricampeão Alain Prost, Senna não quis nem saber. Em seu primeiro ano na equipe inglesa, dominou o campeonato e sagrou-se campeão, deixando o francês a ver navios. Senna foi um obstinado pela vitória, pulverizou recordes, conquistou uma legião de fãs por todo o mundo, principalmente no Japão, onde marcou sua parceria com os motores da Honda. Pela McLaren, conquistou seus 3 títulos e fez corridas épicas. Uma das mais lembradas pelos fãs é o GP da Europa de 1983, realizado em Donington Park. Sem a Honda, a McLaren adotou o humilde motor Ford naquele ano. Isso tirava a equipe da briga pelo título, que aliás se resumia às 2 Williams, onde Prost, tricampeão, reinava absoluto e se sagraria, sim, campeão naquele ano. Em Donington, Senna largou em quarto. Na largada, caiu para quinto. Sob chuva, fez a volta que é considerada a melhor primeira volta da Fórmula 1. Com facilidade, o brasileiro se recuperou. Ultrapassou Michael Schumacher, que à época corria pela Benetton, Karl Wendlinger, da Sauber, e as 2 Williams, primeiro Prost e depois Damon Hill, se colocando então na primeira posição. Senna ainda fez a volta mais rápida e venceu aquela corrida, deixando todos embasbacados. Senna estava sempre em busca do melhor, de pneu a motor, e o melhor estava na Williams, com seus motores Renault. O piloto brasileiro negociou com a equipe inglesa e moveu mundos e fundos para conseguir um carro na equipe. A temporada de 1984 seria então a junção do melhor carro com o melhor piloto.
Infelizmente, a história foi outra. Senna não conseguiu marcar nenhum ponto pela Williams e no dia 1º de maio, no Grande Prêmio de San Marino, no Autódromo de Imola, Senna fez sua última volta. Na curva Tamburello, com a barra de direção quebrada, perdeu o controle do carro e passou reto, se chocando contra o muro de concreto. Na manhã daquele domingo, ao ver a movimentação no autódromo e ouvir Galvão Bueno dizer que Senna, a partir daquele momento, lutava pela vida, eu dei de ombros. Não conhecem Ayrton Senna, já que ele está de volta. Infelizmente, algumas horas depois, ouvi pela voz de Roberto Cabrini a afirmação que contrariava a minha previsão. Cabrini disse: nesse momento, a médica Marília Teresa Fiandri comunica a todos os jornalistas aqui no Hospital Maggiore de Bolonha que Ayrton Senna da Silva está morto. Morreu Ayrton Senna da Silva. O comunicado oficial do Hospital Maggiore de Bolonha. Morreu Ayrton Senna da Silva. Uma notícia que a gente nunca gostaria de dar. Morreu Ayrton Senna da Silva. Eu estava almoçando e não consegui mais comer. A partir daquele instante comecei a sentir algo forte que me dominaria por toda aquela semana. À época eu morava em São José dos Campos e trabalhava em São Paulo. Descia no terminal rodoviário do Tietê e pegava o metrô até a Vila Mariana. No dia da chegada do corpo de Ayrton Senna no Brasil, eu estava dentro do metrô que parou num instante que o carro de bombeiros passava pela marginal. Olhei para os lados e todos dentro do vagão choravam. Passei a mão no rosto e senti que as lágrimas desciam, independente da minha vontade, e quando dei por mim, estava soluçando, em prantos. Naquele momento eu percebi a grandeza do homem que tinha o corpo levado pelos bombeiros. Nunca vi algo tão grande, nunca senti algo tão forte pela perda de uma pessoa que não fosse da minha família. Chorei e ainda choro ao relembrar todos os momentos daquele maio fatídico. Esse gigante não era um patriota, ele era um apaixonado pelo Brasil e pelo seu povo, que muitas vezes deixa a desejar, mas que ama com todas as suas forças. Ayrton Senna deixou sua marca na história. 30 anos depois, sua presença ainda é forte e as novas gerações, quando o descobrem, também se apaixonam por ele. Sua curta passagem pela Terra deixou um eco gigantesco, que não sabemos até onde vai e até quando será ouvido. Nada de gênio, o que na verdade ele era. Nada de ídolo, o que também ele ainda é. Mas um homem de uma grandeza incomparável. Chamava-se Ayrton Senna da Silva. Eu sou Lalo Moreira e por hoje eu vou ficando por aqui. Sai, Tchim.